Deus te chamou como seu escolhido através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele te elevou e te exaltou em Jesus para reinar nesta vida e na vida futura. No entanto, muitos dos filhos de Deus estão sendo destruídos pouco a pouco pelo diabo através do engano e das distrações desse mundo. Nessa mensagem, compartilharei algumas das maneiras que o diabo usa para destruir os escolhidos de Deus. Oro para que Deus use esta mensagem para trazer libertação à sua vida, pois a palavra dele diz no Salmo 107, versículo 20: Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os resgatou da sepultura. A palavra de Deus neste vídeo trará cura e libertação a você, pois seus olhos serão abertos e você receberá a graça para se libertar de tudo que o diabo tem usado secretamente para enfraquecer e te derrotar. Então, quem são os escolhidos de Deus? De maneira simples, o escolhido de Deus é qualquer pessoa que recebeu a salvação de Deus através de Jesus. É qualquer pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo e tomou a decisão de abandonar o antigo modo de viver. A Bíblia descreve o povo escolhido de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O escolhido de Deus é aquela pessoa que viveu o maior milagre de todos os tempos. O milagre que transforma um pecador em santo, que transforma o inimigo de Deus em cidadão do seu reino. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos na terra são chamados à salvação. Isso significa que a porta para a salvação está aberta a todos os indivíduos na terra hoje. Não há segregação. Há um lugar para cada alma perdida no reino de Deus. Porém é triste que muitos não atendam a esse chamado. Muitos não aceitam a Jesus. Somente aqueles que respondem a esse chamado e se voltam para Deus, abandonando seus velhos caminhos, aceitando sua graça salvadora e andando na luz de sua palavra, se fazem seus escolhidos. Enquanto você, um escolhido, estiver na terra e for a luz do mundo, e o abençoado do Senhor, um co-herdeiro de Jesus Cristo, você também será salvo dos ataques de Satanás. O maior inimigo dos escolhidos de Deus é o diabo, e ele tem um desejo: destruir os filhos de Deus. A Bíblia, portanto, nos alerta para não sermos ignorantes sobre isso e estarmos sempre em guarda, porque ele está sempre tentando encontrar uma maneira de entrar e sabotar nossa herança e experiência com Deus. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deus está enviando essa mensagem para você hoje para te ajudar a perceber que algumas das coisas que você pode estar vendo em sua vida agora não são apenas fraquezas ou simples pecados normalizados pelo mundo. Além de tudo isso, são ferramentas que funcionam como vírus para te destruir e te desviar do plano de Deus para a sua vida. Uma das maneiras pelas quais o diabo destrói os escolhidos de Deus é através do orgulho. Vivemos em uma das épocas mais orgulhosas da história, se não a mais orgulhosa. As pessoas se orgulham do mal e do pecado. Os cristãos estão constantemente sendo enganados e se entregando ao espírito, e isso está causando a ruína dos santos. Poucos sabem que o diabo está nos destruindo com essas coisas. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O que significa resistir a alguém? Significa fazer com que alguém seja incapaz de fazer algo ou chegar a algum lugar. Deus ama muito seus filhos, mas quando o Filho de Deus abraça o orgulho, ele assume uma característica do inimigo de Deus, que é o diabo. Essa característica, como uma doença, substitui Deus no coração do cristão. E onde a carne governa, as obras da carne se manifestarão, levando à destruição gradual do indivíduo. A palavra de Deus nos diz que existem 3 elementos principais da carne e do pecado que dão origem a toda decadência nesse mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ouça, meu amigo e minha amiga, não somos nada sem a ajuda de Deus. Tudo que você tem hoje foi dado por Ele. A vida que você tem não é sua, e um dia você prestará contas dela. Humildade é admitir sua necessidade de Deus. Muitas pessoas não são salvas hoje, não porque nunca tenham ouvido o Evangelho, mas porque são orgulhosas demais para se renderem a Jesus. No seu orgulho estão apegados ao mundo e negligenciam a sua salvação.
Temos também o cristão que anda com orgulho. Quando um filho escolhido de Deus anda no orgulho e na arrogância, ele não pode aprender ou ser corrigido. O seu próprio caminho é o melhor. Suas próprias decisões são finais. Nada que alguém diga importa para ele. Ele seleciona quais partes da Bíblia deve obedecer e serve a Deus somente quando conveniente. Ele quer os benefícios da redenção sem as responsabilidades e evita qualquer pessoa e qualquer coisa que possa desafiar suas escolhas de estilo de vida. Ele fica facilmente ofendido quando alguém aponta algo que ele não está acertando e sempre encontra uma maneira de justificar seus erros. Quem está manifestando esses atributos é porque o inimigo plantou orgulho em seu coração e o colocou no caminho da destruição. A Bíblia confirma isso em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Deus quer que você confie na habilidade dele em você, mas não confie demais em si mesmo, no seu próprio poder ou na força do seu próprio braço. Veja, o excesso de confiança em si mesmo leva à derrota. A Bíblia diz que pela força ninguém prevalece, e que quem vence, vence não por poder e nem por força, mas pelo Espírito do Senhor. É importante que você não perca a direção divina por ser orgulhoso demais para ouvir e aprender. Não recuse a ajuda de Deus apenas porque não consegue admitir que precisa dele. Às vezes, o orgulho se manifesta como uma falsa humildade. Mas veja, Deus conhece nossos corações. Ele sabe o que você está fazendo e os motivos por trás de suas ações. E isso é a obra do diabo. O orgulho expulsou o diabo do céu e ainda está afastando muitos cristãos do relacionamento com Deus. Peça a Deus para purificar seu coração hoje e remover todo elemento de orgulho de você. Fale para Ele em suas orações que a única coisa da qual você deseja se orgulhar é de Jesus, e ninguém e nada mais. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Outra forma pela qual o diabo destrói os escolhidos de Deus é através de pecados secretos, especialmente desejos desenfreados e pecados sexuais. A maioria dos cristãos evita falar sobre essas questões porque tem medo de se confrontar. Alguns foram enganados ao acreditar que não há saída e que isso é normal, enquanto muitos outros até se acomodam e se aproveitam disso. Mas a Bíblia nos diz que há perdão e libertação para aqueles que abandonam seus maus caminhos e seguem o Senhor. Uma coisa é professar a Cristo, e outra coisa é andar na vida de Cristo. Muitos cristãos professam o que é bom, mas vivem na negação do poder de Deus. Estes ainda estão sob o domínio do pecado. E a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre você. Por quê? Porque morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado porque fomos libertos do seu poder através do sacrifício de Jesus na cruz. Veja, Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Deus não quer que você seja um escravo. Essa é toda a ideia do sacrifício de Jesus, nos libertar do poder do diabo. Deixa eu esclarecer isso. É pecado ter relações sexuais com alguém que não é seu marido ou sua esposa. É pecado fazer isso antes ou depois do casamento. O apóstolo Paulo encorajou que se você não é casado e sente fortes impulsos sexuais em relação ao seu parceiro, você deve se casar com ele para não dar espaço à tentação. Quando você se envolve em atividade sexual, você se une ao espírito do indivíduo. Quando isso acontece, você se abre para outro espírito além do Espírito de Deus. Quando você começa a convidar outros espíritos para a sua vida, você torna seu corpo um centro de influências ruins e confusão. Sim, um filho de Deus não pode ser possuído, mas pode ser influenciado e manipulado por um espírito demoníaco. É assim que os vícios e as amarras sexuais acontecem. Assim, parece que você não pode viver sem se envolver nesses pecados. Você pode não estar possuído, mas silenciou o Espírito de Deus, pois agora convidou vários outros espíritos para a sua vida que trazem confusão, culpa e vergonha.
Seu corpo é o templo do Espírito Santo, e ele deseja que você o mantenha sempre livre da luxúria e dos pecados sexuais. Você deve lembrar que sua pureza é importante aqui e para a eternidade. Não manche suas vestes espirituais por alguns momentos de prazer, perdendo coisas ainda maiores no processo. Você deve pedir a ajuda de Deus. Confesse esse pecado e depois peça a Ele para quebrar o jugo de sua vida. O pecado sexual é uma arma muito forte no arsenal do diabo. É por isso que ele usa filmes, músicas, a internet e a moda para inventar cada vez mais maneiras de sugerir e implantar ideias sexuais. Ele sabe quão poderoso e eficaz isso é para destruir grandes destinos, especialmente os dos filhos de Deus. Sabendo disso, a Bíblia nos alerta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração, meu amigo e minha amiga. Mantenha seus olhos abertos. Tenha cuidado com quem você ouve, com o que assiste, com o que lê e com todas as informações que permite entrar em seu espaço. Essas coisas podem te corromper ou fazer de você uma pedra de tropeço para outro cristão. Assim que tomarmos consciência das obras de Satanás, poderemos vencê-las mais facilmente. Essa é a razão dessa mensagem: mostrar como o diabo destrói os escolhidos de Deus. Você tem visto algum destes sintomas na sua vida? Então você precisa se voltar para Deus e pedir ajuda dele. Peça a Ele a graça de guardar o seu coração contra todo elemento de orgulho e pecado. Peça a Ele a graça de se disciplinar e guardar seu coração e corpo debaixo do controle do Espírito Santo. Quando pedimos e confiamos em Deus para guiar nossas ações enquanto seguimos, temos a certeza de que seremos abençoados no final de tudo. Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, atesta diretamente que não desconhecemos seus planos. Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas. Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você, e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade. Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo.
Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo, baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado, o nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador: o coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente.
Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa. Não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: Tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra? E a mulher adúltera, ele disse: Nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente. Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna. Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza: Porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece. Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas?
Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás. Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até Ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos.
Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele. Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer, voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos.
Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Forças invisíveis travam uma batalha incessante, um cabo de guerra, destruindo o coração das pessoas. Esta força sinistra procura explorar a tendência humana para o desejo sexual, manipulando para o desejo e o adultério. Na verdade, esta é uma ferramenta do arsenal do diabo, preparada para desmantelar e desestabilizar os fiéis. Difundida na nossa sociedade e, lamentavelmente, nas nossas congregações, a indulgência com conteúdos explícitos e a sucumbição às tentações sexuais são muitas vezes rejeitadas como um inimigo imbatível. No entanto, aceitar a derrota contradiz a nossa responsabilidade como cristãos de guardar a nossa fé, as nossas famílias e as nossas comunidades da devastação causada pelo desejo desenfreado. Voltemos no tempo para uma era onde o pecado era reconhecido e nomeado sem hesitação. Uma época em que as bússolas morais eram claramente definidas, em que a sociedade mantinha o respeito coletivo pelas virtudes divinas e a linha entre o aceitável e o inaceitável estava bem traçada. Notavelmente, as relações sexuais ocupavam um espaço sagrado contido dentro dos limites do casamento. Um desvio dessa norma era considerado vergonhoso e impensável. É claro que os atos pecaminosos não estiveram ausentes, mas nunca foram glorificados ou normalizados, como vemos na nossa sociedade hoje. Vivemos uma era em que as fronteiras se confundiram e as normas sociais mudaram. Mas nós, como cristãos, devemos nos esforçar para ser a luz neste mundo cada vez mais sombrio.
Temos a responsabilidade de proteger a santidade dos nossos corpos, dos nossos relacionamentos e da nossa fé. Precisamos nos equipar com a armadura da Palavra de Deus e combater essas tentações. Nossos corpos são templos e devemos mantê-los puros e livres das algemas do desejo e do adultério. Lembre-se, Jesus já conquistou a vitória final. Como seus seguidores, nós também podemos vencer, transformando o que o inimigo planejou para o mal em um testamento de força, pureza e fé inabalável. A batalha pode ser difícil, mas não estamos sozinhos. A graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos ajudar e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Portanto, não sejamos complacentes, mas vamos nos empenhar nesta luta de maneira forte e ativa. É hora de recuperarmos o que foi distorcido, de mais uma vez considerarmos a intimidade sexual como sagrada dentro do santo matrimônio e de vivermos nossas vidas como um reflexo da sua glória. Na verdade, o desejo e o adultério não são gigantes intransponíveis, mas montanhas que podem ser movidas pela fé inabalável de um grão de mostarda. Juntos vamos permanecer fortes e inabaláveis contra o ataque do diabo, guardando a nossa fé, as nossas famílias e o nosso futuro. Nas profundezas da nossa sociedade moderna, o diabo tem tecido silenciosamente a sua teia, espalhando a sua influência através dos meios de comunicação, entretenimento, músicas e várias formas de mídia. Ele desmantelou astuciosamente os valores divinos que antes defendiam a santidade do sexo. A palavra de Deus nos ensina que o casamento é um vínculo sagrado e que o leito conjugal deve permanecer puro. No entanto, o diabo distorceu essa verdade, promovendo o sexo através da música, dos filmes e das normas sociais. O diabo levou a sua agenda um passo adiante, endossando o adultério e os casos extraconjugais. Ele jogou as sementes da aceitação, convencendo as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado. Ele nos engana, sussurrando que não há vergonha ou consequência em praticar atos sexuais com múltiplos parceiros. Meu amigo e minha amiga, vivemos numa época em que o pecado sexual foi normalizado graças à influência do diabo. É crucial compreender os efeitos profundos de ceder a tais pecados. Vou esclarecer 4 consequências significativas que acompanham a imoralidade sexual. Se envolver em um pecado sexual abre portas espirituais para outra pessoa. Essas portas podem levar a lugares que não podemos compreender, abrigando perigos desconhecidos e repercussões espirituais. Devemos ser cautelosos e conscientes das forças invisíveis em ação. A imoralidade sexual se tornou uma tentação insidiosa na nossa sociedade, nos bombardeando a cada passo. Ela se tornou a ferramenta promocional definitiva, incentivando a comprar produtos, participar de eventos e consumir mídia. Nossos programas de TV, filmes e músicas estão saturados com conteúdo sexual. O advento da internet apenas intensificou esta questão, garantindo acesso instantâneo à pornografia, a maior indústria do mundo. Estatísticas chocantes revelam que 70% dos homens com idades entre 18 e 24 anos se entregam à pornografia. E até 1/3 dos espectadores são mulheres, e muitas dessas pessoas estão em relacionamentos. De forma alarmante, a idade média da primeira exposição de uma criança à pornografia é agora de 11 anos. O pecado sexual corrói os alicerces da confiança e da intimidade nos relacionamentos. Quando nos envolvemos em infidelidade, minamos o vínculo sagrado entre os cônjuges, causando dor e danos imensuráveis. A confiança leva anos para ser construída, mas pode ser destruída em um instante. Além disso, o pecado sexual enfraquece a nossa ligação com Deus. Isso cria uma divisão entre nós e nosso Pai Celestial, dificultando nosso crescimento espiritual e bloqueando o fluxo de suas bênçãos em nossas vidas. Ficamos enredados numa teia de culpa e vergonha, tornando difícil nos aproximar de Deus em oração e procurar o seu perdão. As consequências do pecado sexual vão além do indivíduo. Afetam famílias, comunidades e até gerações futuras. Famílias desfeitas, relacionamentos fraturados e as cicatrizes emocionais deixadas repercutem na sociedade, perpetuando um ciclo de dor e disfunção. Meu amigo e minha amiga, compartilho estas palavras com você não para condenar, mas para capacitar. É hora de reivindicarmos os nossos valores divinos, de nos elevarmos acima das táticas astutas do diabo e de abraçarmos a pureza e a santidade do sexo no contexto do casamento.
Lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha. A graça de Deus é abundante e seu amor é infalível. Através da oração, da responsabilidade e do compromisso com a pureza, podemos vencer os esquemas do diabo e encontrar a verdadeira realização no desígnio de Deus para os nossos relacionamentos. Agora, aqui está algo chocante. O consumo de pornografia está liderando esta marcha destrutiva. Estatísticas surpreendentes revelam que quando os homens se entregam à pornografia no casamento, as suas probabilidades de divórcio duplicam. E a situação fica ainda pior para as mulheres, pois as estatísticas de divórcio triplicam quando começam a ver pornografia. Isso não é apenas uma coincidência, é um chamado para despertar. Veja, a sexualidade é um dom divino, um vínculo espiritual designado por Deus para unir marido e mulher. A Bíblia afirma claramente que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Esse princípio ainda é válido, mesmo em encontros sexuais não conjugais. Cada vez que você se envolve em tal comportamento, você cria um vínculo espiritual, se conectando com a outra pessoa. Mas aqui está o perigo. Você não tem ideia de onde essa pessoa esteve. Você não sabe com quais espíritos ela se uniu e que agora podem se unir a você. É como abrir uma porta para o desconhecido, se expondo a riscos espirituais que você não consegue compreender. Muitos podem questionar as intenções de Deus pensando que as suas restrições ao comportamento sexual são repressivas e severas. Mas a verdade é que Ele está tentando nos proteger dos poderes e principados, dos governantes das trevas e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então por que desconsideramos suas advertências? As consequências do pecado sexual vão além do domínio espiritual. Quando você se envolve em tais atos, você cria laços de alma e apegos a indivíduos que podem potencialmente trazer destruição para a sua vida. Você não apenas corre o risco de assumir o espírito de múltiplos parceiros, mas também se une a pessoas que podem prejudicar sua alma, seu espírito e seu bem-estar geral. É como brincar com fogo. Então tome cuidado com quem você escolhe entrelaçar sua vida. Devemos reconhecer que o diabo usa o desejo sexual e o adultério como poderosas ferramentas de destruição. É hora de enfrentar essa questão de frente e nos munirmos da verdade. Devemos nos esforçar pela pureza, protegendo os nossos corações e mentes contra as influências que procuram dividir e conquistar. Lembre-se, você é um filho de Deus, amado e valorizado. Não deixe que o inimigo manipule seus desejos. Que esta mensagem seja um alerta e uma fonte de encorajamento para aqueles que lutam contra a influência destrutiva do desejo sexual e do adultério. Deus está conosco, nos dando força e graça para superar. Na Bíblia, uma história de advertência emerge da união de Acabe e Jezabel no livro de 1 Reis. Acabe, já envolvido na maldade, desceu ainda mais ao abismo por sua ligação com Jezabel. A união deles desencadeou uma onda de destruição tanto sobre Acabe como sobre toda a nação de Israel. Isso serve como um poderoso lembrete de que quando ligamos as nossas almas àqueles cujos corações não estão comprometidos com os caminhos de Deus, nos abrimos à corrupção e à devastação. Você já considerou a profunda influência que os parceiros escolhidos podem ter em sua alma? Quando se trata de pecado sexual, não é diferente. Se envolver em tais atos significa entrelaçar sua própria alma com a outra, como foi dito anteriormente no vídeo. Agora, vamos nos aprofundar em uma passagem muito forte de Mateus capítulo 5, versículo 28, que trata da questão do desejo. Prepare-se, pois isso atinge forte e desafia a todos nós. Jesus proclama corajosamente: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Essas palavras perfuram os nossos corações porque confrontam a realidade de viver num mundo que nos bombardeia com imagens e seduções sexuais. Vamos descompactar a palavra grega original usada para olhar nessa passagem. Significa um olhar contínuo, uma fixação deliberada, alimentada por desejos lascivos. Descreve a pessoa que se entrega voluntariamente a um filme pornográfico para satisfazer seus desejos. Representa o indivíduo que repetidamente cobiça o corpo de outra pessoa, buscando prazer e gratificação nas meras aparências físicas.
Não podemos negar que vivemos num mundo saturado de sexo e que, como cristãos, não estamos isentos das lutas que surgem quando os nossos pensamentos e desejos são contaminados pela luxúria. É uma batalha que devemos enfrentar de frente, armados com a sabedoria e a força que nos são concedidas pela nossa fé. O problema da luxúria sexual e do adultério entre os cristãos é real e generalizado. O diabo tira vantagem de nossas vulnerabilidades, plantando sementes de tentação que podem facilmente levar à destruição de nossos relacionamentos, de nossa fé e de nossas próprias almas. Mas não tema, pois o poder de Deus é maior do que qualquer tentação ou ataque que o inimigo lance em nosso caminho. Então, como podemos superar essa força destrutiva? Cultivando um compromisso profundamente enraizado com a pureza e honrando o desígnio de Deus para a sexualidade dentro dos limites do casamento. Devemos guardar os nossos corações, mentes e corpos contra o fascínio da luxúria, procurando responsabilidade e apoio dos nossos irmãos cristãos. Renovemos continuamente as nossas mentes, nos enchendo com a verdade e a graça de Deus e nos capacitando para resistir às táticas do diabo. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, o diabo procura destruir as nossas vidas, nos tentando com os prazeres passageiros do desejo sexual e do adultério. Mas temos o poder através de Cristo para resistir, vencer e encontrar restauração. Imagine isso, um cenário moderno que reflete a história de Davi e Batseba na Bíblia. Nessa versão, Davi está navegando pelas redes sociais e de repente se depara com uma imagem atraente que chama sua atenção. Agora vamos parar por um momento e entender o que aconteceu aqui. Davi não pecou apenas por olhar para a imagem. Não podemos culpá-lo por notar algo visualmente cativante. No entanto, o que ele fez a seguir foi onde surgiu o problema. Em vez de desviar rapidamente o olhar e lutar contra a tentação que surgia dentro dele, Davi continuou a olhar. Ele permitiu que seus pensamentos se concentrassem na imagem e, a partir daí, a luxúria tomou conta, levando ele por um caminho traiçoeiro em direção ao adultério. É uma história de advertência que nos lembra da importância de proteger os nossos olhos e estar vigilantes contra as armadilhas da tentação sexual. Se você está passando por tentações hoje, vá até um lugar isolado, feche a porta e ore a Deus pedindo que Ele te fortaleça para vencer todas as tentações e pecados que afastam você da presença dEle. Pode ter certeza que Ele te ouvirá e atenderá à sua oração. Mantenha-se vigilante e Deus te livrará de todo o mal. Muitas vezes ouvimos o ditado: o que vale é a intenção. Embora isso possa algumas vezes ser verdade, nem sempre é o caso. Como nos lembra a escritura de Jeremias, o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Só porque alguém tem boas intenções não significa que suas ações sejam sempre puras e honestas. Dar presentes pode ser uma coisa linda, é uma forma de demonstrar amor, apreço e gratidão. No entanto, quando os presentes são dados com restrições ou por culpa, egoísmo ou controle tóxico, é importante parar e avaliar a situação. Você tem o direito de estabelecer limites e proteger seu bem-estar espiritual. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 4, o Deus da minha força, em quem confiarei, meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e meu refúgio, meu Salvador. Você me salva da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Pode ser um desafio dizer não a um presente, especialmente quando ele é dado por alguém de quem você gosta ou durante as festas de fim de ano. Mas é essencial lembrar que você não precisa aceitar nada que o incomode ou que afete seu espírito e o faça pecar. Aceitar um presente que vem de um lugar de dor ou abuso nunca é necessário. Como filho de Deus, você não deve explicações a ninguém, mas pode simplesmente dizer: obrigado pela ideia, mas não posso aceitar este presente. Você também pode aceitar o presente na frente da pessoa que te deu e devolvê-lo, trocá-lo ou doá-lo posteriormente. Lembre-se de que o seu bem-estar espiritual é mais importante do que o seu bem-estar físico. Não há problema em priorizar a si mesmo e estabelecer limites que protejam sua saúde mental. Você é digno de amor, respeito e relacionamentos saudáveis. Portanto, da próxima vez que você se perguntar se deve aceitar um presente, lembre-se disto. Você tem o poder de dizer não. Você tem o direito de proteger seu bem-estar emocional. E o mais importante,
Você é amado e valorizado independentemente dos presentes que recebe. Veja, nem todo presente é uma bênção, e alguns deles podem até ser enviados pelo próprio diabo. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão contaminados, incrédulos, nada é puro. Mas tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Você pode pensar que aceitar um presente é apenas educação, mesmo que não pareça certo. Mas a verdade é que aceitar presentes que vêm de um lugar sombrio pode fazer mais mal do que bem. É como adicionar sal a uma ferida profunda e alimentar energeticamente o presenteador com mais controle sobre sua vida. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar meu ponto. Ouvi a história de um homem que viajou com amigos e eles conheceram um morador local que lhes deu lembranças. Mas sabiam eles que esses itens faziam parte de uma prática cerimonial de natureza maligna e ocultista. Quando o homem trouxe esses enfeites para sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele, sem saber, abriu uma porta espiritual para o diabo entrar direto em sua casa. Ele se sentiu oprimido e passou por todo tipo de coisas que não vinham do Senhor. Ele havia se tornado espiritualmente vulnerável devido à sua falta de conhecimento e vigilância. Mas com a ajuda do seu pai e pastor, eles descobriram a raiz do problema e agiram para queimar os itens. A moral da história é que precisamos estar atentos aos presentes que aceitamos e à fonte de onde eles vêm. Só porque alguém nos dá um presente não significa que temos que aceitá-lo se não parecer certo. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo e discernir a fonte do presente. Precisamos lembrar que temos o poder e a autoridade para dizer não a qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tenha medo de se defender e mantenha-se protegido de futuras manipulações e toxicidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a serem vigilantes e criteriosos em todos os aspectos da sua vida, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Busque sempre a verdade e confie no Senhor para guiá-lo no caminho certo. Continue abençoando e seja uma bênção para os outros. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta mensagem que tenho para vocês é uma mensagem de cautela, de vigilância, de conscientização. Pare de aceitar todos os presentes das pessoas porque alguns deles são enviados pelo próprio diabo. O diabo pode usar objetos, lembranças ou até filmes de aparência inocente para ter acesso à sua casa, à sua vida e à sua família. Deixe-me compartilhar com você um testemunho poderoso. Um pastor e seu pai estavam em uma viagem missionária a um país estrangeiro. Eles receberam presentes dos moradores locais, incluindo alguns itens estranhos. Eles não se importaram com isso até que tentaram queimá-los. Esses itens não queimavam, não importando quanto combustível acrescentassem. Foi somente através do poder da oração, do sangue de Jesus e do falar da palavra de Deus que esses objetos foram destruídos. Esta história ilustra a importância do conhecimento. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não devemos ignorar as táticas, os seus esquemas e os enganos do diabo. Devemos estar vigilantes como um soldado de guarda, atentos a qualquer sinal de perigo. Devemos também estar conscientes do poder de nossas casas. Como cristãos, o nosso lar deve ser um santuário, um lugar santo, onde o nome, a presença e a palavra de Deus estejam sempre presentes. Devemos gravar estes mandamentos em nossos corações e ensiná-los aos nossos filhos. Devemos falar sobre eles quando estamos em casa, quando caminhamos pela estrada, quando nos deitamos e quando nos levantamos. Devemos tomá-los como símbolos em nossas mãos e fixá-los em nossas mentes. Devemos escrevê-las nos batentes das portas de nossas casas e em nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado com o que você aceita dos outros. Esteja atento aos objetos, às lembranças e aos filmes que você leva para casa. Não se deixe enganar pelo disfarce do diabo. Em vez disso, vista toda a armadura de Deus e permaneça firme contra seus ataques. Você é filho de Deus e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, não me interprete mal. Adoro receber presentes como qualquer pessoa, mas tive que aprender a me controlar. É uma sensação ótima saber que alguém pensou em você e quis mostrar o seu amor e apreço.
No entanto, nem todos os presentes são criados iguais. Na verdade, alguns deles podem ter sido enviados pelo próprio diabo. As nossas casas devem ser um santuário, um lugar onde a palavra de Deus é elevada e vivida. Precisamos estar vigilantes sobre as coisas que permitimos entrar em nossas casas, incluindo os presentes que recebemos. Só porque alguém nos dá algo não significa que temos que aceitá-lo. Precisamos ter discernimento e nos perguntar: este presente vem de um sentimento de amor e bondade ou há algo mais por trás dele? Como cristãos, precisamos ser honestos conosco mesmos e avaliar o propósito de cada presente que escolhemos dar ou receber. Não podemos simplesmente aceitar cada presente que surge em nosso caminho sem considerar os motivos por trás dele. Precisamos estar cientes de que, às vezes, os cordões presos a um presente podem ser ainda mais caros do que o presente em si. É por isso que, assim como fechamos e trancamos as portas físicas de nossas casas, precisamos fazer a mesma coisa espiritualmente. Precisamos ser sóbrios, equilibrados e autodisciplinados. Precisamos estar sempre alertas e cautelosos porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos enganar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos lembra que o nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, com muita fome, procurando alguém para devorar. Então, meu amigo e minha amiga, encorajo você a avaliar cada presente que receber. Não aceite isso cegamente. Olhe para dentro e analise de onde vem. Ele vem de um espaço de amor incondicional ou é uma forma manipuladora e pouco saudável de fazer as pazes? Lembre-se, nem todos os presentes são iguais e cabe a nós discernir quais são verdadeiramente de Deus e quais são enviados pelo inimigo. Lembremos que nosso lar deve ser um lugar de paz, serenidade e alegria. Vamos elevar a palavra de Deus em nossos lares e estar atentos aos dons que permitimos. E estejamos sempre em guarda contra as maquinações do diabo. Espero que esta mensagem tenha inspirado você a ter mais discernimento nos presentes que dá e recebe. É fácil se deixar levar pela emoção de receber presentes, mas precisamos ter cuidado com o que aceitamos. O diabo é astuto e usará todos os meios necessários para se firmar em nossas vidas. Ele sabe que se conseguir que aceitemos presentes que não são de Deus, então ele poderá usar esses presentes como uma forma de nos manipular e controlar. Pense nisso por um momento. Quando alguém lhe dá um presente, será que você automaticamente assume que é de Deus? Você reserva um tempo para orar e buscar a sabedoria de Deus antes de aceitar o presente? Ou você simplesmente aceita porque é um presente e não quer ofender quem o deu? É importante lembrar que nem todo presente vem de Deus. O diabo usará presentes como forma de obter acesso a nossas vidas e o usará para tentar nos enganar. Ele usará isso para tentar nos desviar e fazer com que comprometamos a nossa fé e para tentar enfraquecer a nossa determinação. Precisamos pedir sabedoria e orientação a Deus e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm dele. Precisamos lembrar que o diabo é um mentiroso e enganador e ele usará todos os meios necessários para ganhar uma posição segura em nossas vidas. Quando se trata de nossas famílias, precisamos estar especialmente vigilantes. O diabo sabe que se conseguir perturbar nossos familiares, poderá perturbar toda a nossa vida. Ele usará todos os meios necessários para dividir e conquistar as nossas famílias. Ele usará presentes como uma forma de tentar obter acesso a nossas casas e os usará para tentar nos manipular e controlar. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da sua capacidade. Mas com a tentação ele também fornecerá o escape, para que vocês possam suportá-la. Precisamos permanecer firmes contra as maquinações do diabo e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm de Deus. Precisamos orar pelas nossas famílias e pedir a Deus que nos proteja dos ataques do diabo. Lembre-se de que nem todo presente vem de Deus. O diabo é astuto e usará os presentes como forma de tentar obter acesso às nossas vidas. Precisamos ter discernimento sobre o que aceitamos e estar dispostos a dizer não aos que não vêm de Deus. Vamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo e manter as nossas famílias fortes e intactas.